tirar as dúvidas sobre aposentadoria, vamos tirar a dúvida sobre documentação? Defere no programa Piracicaba Agora. Fala, Leandro, como é que você tá? Tudo bem? Bem, você, Neto? Beleza, graças a Deus. Que bom. Vamos aí. Que ótimo. Mais uma semana, né? Mais uma semana, um privilégio de aqui estar. Neto, eu sou apaixonado pelo direito previdenciário. Sim. Tá? Então, se você deixar, eu venho todo dia aqui. Vem todo dia participar todo dia aqui. Então, eu gosto disso, sou apaixonado por isso. Então, estar ao seu lado, do lado da Maria, perante essa equipe maravilhosa que é o programa Piracicaba Agora, e com esse público do programa Piracicaba Agora, podendo falar de um assunto que eu gosto, é um privilégio de poucos. Então, perfeito. Agradeço pela honra e agradeço você que sempre nos dá o carinho da sua audiência nas terças-feiras. Muito obrigado. É o nosso, com toda certeza, é a nossa vontade de ter um trabalho, ter um serviço como esse, prestando para a população da cidade de Piracicaba. Sabe, quando o Leandro vem aqui, ele fala como são as coisas, de fato, não fica enrolando. E outra coisa que eu vou já abrindo aqui já para falar, quem vai atender o senhor e a senhora é o Leandro. Você vai encontrar com ele. Ok? Isso é muito importante a gente dizer aqui. Aliás, eu sempre destaquei isso aqui com a participação do Leandro, que é muito importante, que o senhor que está assistindo o programa, o senhor está vendo, eu falei, agora há pouco falei sobre isso, a figura do Leandro aqui passa uma credibilidade, passa uma segurança. Então não adianta outra pessoa atender, ele que vai atender o senhor e a senhora lá. Essa segurança, esse atendimento, o senhor vai ter pessoalmente ao visitar ali a Defere, que fica aqui em Piracicaba. Eu já vou passar o endereço já da Defere aqui. Maria, já tem telefone, vou pro telefone, depois eu chamo a notícia, pode ser? Vamos atender o telefone já de cara. Alô, boa noite. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Paulo. Fala, Paulo, tudo bem? Você fala de qual bairro? Fala aqui do Jardim Ibirapuera. Jardim Ibirapuera, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Leandro, boa noite. Boa noite, Paulo. Eu vi na televisão que o INSS está chamando as pessoas para estar passando por uma nova perícia. Aí essas pessoas, elas estão tendo benefício de aposentadoria cancelado. Olha só. Então a pessoa que se aposenta por invalidez, pode acontecer isso daí dela perder o benefício depois de uns 2, 3 anos? Dúvida de muitos, hein, Paulo? Exato. Paulo, muito boa noite, muito boa a sua pergunta. Não deveria, tá, Paulo? Não deveria. Por quê? Se a incapacidade ainda persiste, o INSS deve manter o benefício. Tá? Então a lei previdenciária diz que o trabalhador que estiver incapaz para o trabalho, a ele é devido ao auxílio-doença. Então, em regra, essa reperícia, que na verdade foi denominada de pente fino, não deveria cortar o benefício daqueles que de fato ainda estão incapazes. Mas, infelizmente, a estatística, Neto, mostra que de 10, 8 benefícios estão sendo cortados, Paulo. A estatística é cruel, é cruel. O conselho que eu sempre dou é você que foi chamado ou que será chamado, vai ao médico particular, para que o médico particular ele conceda um atestado novo, atual, dizendo que ainda a incapacidade persiste, tá? Porque se você for com documento de 1, 2 anos atrás, a chance de conseguir manter o benefício vai ser baixa. Agora, se você tiver documentos médicos novos dizendo que a incapacidade ainda persiste, tá? Em regra, o perito deve manter o benefício. Porém, se ele não manter, Paulo, entre em contato com a Defere que nós entraremos com um recurso. É importante dizer, Paulo, que tem 2 classes, tá? Que estão ilesas a esse pente fino. Tá? A primeira classe é o aposentado por invalidez, que tem 60 anos ou mais. E a segunda e última classe é o aposentado por invalidez, tá? Que tem 55 anos ou mais e já é aposentado por 15 anos ou mais. Estas 2 classes, elas estão ilesas ao pente fino. Então você, que é aposentado por invalidez, tem 60 anos ou mais, ou é aposentado por invalidez, tem 55 anos ou mais, já está mais de 15 anos aposentado, fique tranquilo, porque você está ileso. Os demais, tá, que são aposentados e estão em auxílio-doença, infelizmente o INSS chamará para o pente fino. Por isso, atualize a documentação médica. Vá ao médico particular, atualize o documento médico para que você na perícia mostre, tá, com documentos médicos recentes,
que você ainda está incapaz para o trabalho. Caso o INSS cometa o pecado de cortar o benefício, eu estou à disposição de vocês, tá? Piracicaba tem um ombro amigo no direito previdenciário. Contem comigo sempre, eu estou à disposição de todos vocês. Estamos ao vivo aqui com o Leandro que é da Defere Assessoria, ok? A Defere fica aqui em Piracicaba, mas atende toda a região. Estamos ao vivo aqui, 18 horas e 50 minutos. Tem alguma pergunta? Pode participar conosco. O WhatsApp para nós aqui, por gentileza, Morincá. Põe o WhatsApp para nós, 981430157. O pessoal tá mandando pergunta no outro WhatsApp. Manda, por gentileza, nesse daqui que a Maria vai abrir ali. Então é o 981430157. 981430157. Mande pergunta nesse WhatsApp que está na tela para você. O Leandro vai responder ao vivo, ok? Telefone ou aí primeiro, dona Maria? O que vai primeiro? Telefone? Aqui, lá? Vai lá, Maria, diga. Pergunta do Roberto. Leandro, boa noite. Ele diz o seguinte, gostaria de saber se o certificado de reservista conta tempo na aposentadoria. Se sim, conta os 6 meses prestados? Boa pergunta, hein? Perfeito. Roberto, muito boa noite. Muito boa pergunta, porque com certeza muitos dos nossos telespectadores nesse momento também fizeram tiro de guerra para o Exército e etc. Roberto, a resposta à sua pergunta é sim. Ele conta. E conta quando é incorporado e licenciado, tá? Não é aquele tempo resumido, tá? É o licenciado e incorporado. Então, conta sim. Porém, o INSS, ele tem teimado em negar esse tempo. Mas não deve, porque na lei está contemplado sim. E o que vale é lei. Tá? A lei é a palavra final. Então, vale sim como tempo de contribuição. Se o senhor tiver dificuldade para fazer valer esse tempo, conte comigo que eu estou à disposição. 2534-1234 é o nosso telefone, você pode participar ao vivo conosco através do telefone, 2534-1234. Leandro já trabalhou na INSS, você sabia disso? Essa é a grande diferença, e até de outros profissionais que tem por aí. O Leandro já trabalhou do outro lado do balcão, ele atendeu os aposentados que levavam os documentos lá. Então ele sabe o caminho das pedras, e esse é o grande diferencial desse profissional que eu apresento aqui no programa, ok? É o Leandro da Defere. Tem telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Rosmaria. Rosmaria? Rosmaria. Rosmaria, tudo bem com a senhora? A senhora fala de qual bairro? É Santa Terezinha. Santa Terezinha, pois não, pode fazer sua pergunta. Leandro, fique à vontade. Eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho 58, eu vou completar 58 anos agora em agosto, e em outubro eu completo 20 anos de contribuição. Então, eu gostaria de saber se eu já posso estar dando entrada na aposentadoria, quando que eu poderia dar entrada nessa aposentadoria e se eu consigo o integral, né? Ou só um percentual. Tá. Pois não. Rosmari, muito boa noite. A mulher, ela se aposenta por idade aos 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. A senhora disse ter, se eu ouvi bem, 15 anos de tempo de contribuição. Então, o tempo mínimo a senhora já tem. O tempo mínimo a senhora já tem. Porém, a idade ainda a senhora não tem. Ou seja, é necessário esperar completar 60 anos para pedir a aposentadoria. Se a senhora tiver alguma deficiência, Rosmaria, tá? Porque, como eu sempre digo aqui, em 2013, o INSS, ele regulamentou a aposentadoria do deficiente, tá? Então, o deficiente, ele se aposenta com 5 anos a menos. Caso a senhora tenha alguma deficiência e trabalhou por 15 anos com essa deficiência, a senhora já está em tempo de se aposentar, tá? Porque a mulher deficiente que trabalhou por 15 anos com a deficiência, ela se aposenta com 55 anos de idade. Então, se a senhora tiver alguma deficiência, já está apta a pleitear a sua aposentadoria. Do contrário, precisa ainda aguardar completar 60 anos de idade. A senhora perguntou, Rosmaria, se aposentará com 100%. A senhora não vai aposentar com 100% porque a senhora tem 15 anos de tempo de contribuição. Mas o coeficiente da senhora será 85%, o que é um coeficiente bom, tá? Caso precise de um profissional para pleitear a sua aposentadoria, conte comigo que
que eu estou à sua disposição. O profissional eu estou aqui para indicar, é da Defere, é o Leandro, ele que fica ao vivo comigo aqui, não tem outro profissional, ok? Quem fica comigo aqui é o Leandro, o telefone dele está aqui na tela para você, 3411-1956, 3411-1956, ele atende na cidade de Piracicaba, mas atende toda a região, alô São Pedro, Limeira, Santa Bárbara, Americana, vocês podem sim dar entrada na sua documentação, por meio do escritório da Defere, ok? Anota o número, amanhã cedo ele vai receber a sua ligação, vai marcar um horário com o senhor, com a senhora, ele vai fazer todo o cálculo necessário para a senhora chegar no INSS com tudo pronto. Aliás, quando lá a pessoa que recebe vê que está tudo certinho, arrumadinho, é uma alegria, não tem por onde errar. Por vezes as pessoas podem errar, às vezes o senhor tem que estar aposentado já e nem sabia, às vezes o documento está ali provando, o senhor tem que ganhar um valor X e o senhor não aposentou com esse valor. São inúmeros casos que chegam lá na Defere, a pessoa chega, olha, eu estou ganhando 2.000, aí o Leandro fala, quanto? 2.000? E a pessoa tem que ganhar quanto, Leandro? 4.000. Olha aí, olha a diferença, Neto, tá vendo? Neto, me permita fazer uma ressalva aqui, me permita fazer, eu tenho notado, infelizmente, Neto, que muitos escritórios de Piracicaba não têm feito valer todos os direitos dos seus clientes junto ao INSS. É muito sério, gente, o que eu estou falando aqui. Eu vou deixar um alerta. Muitos escritórios de aposentadorias de Piracicaba não estão fazendo valer todos os direitos dos seus clientes junto ao INSS. Eu tenho atendido pessoas que vão no escritório e dizem, Leandro, escritório A, escritório B, escritório C, disse que eu não tenho direito a isso, que eu devo me contentar com esse valor. E quando você vai ver, está errado. Está errado, tem direito sim, tem direito sim. Eu atendi recentemente uma pessoa que foi no escritório, Neto, que trabalhou a vida toda como mecânico. E ele foi num escritório aqui de Piracicaba e disseram para ele, a sua insalubridade, que é a exposição a óleo e graxa, esquece que você não vai ganhar. Nossa. Se contenta com 1.200, que está tudo certo. Olha isso. E quando eu fiz a conversão do tempo insalubre dele, a aposentadoria dele vai para 3.900, né? Meu Deus. 3.900. Olha a diferença. Então, gente, muita atenção. Tem muitos escritórios em Piracicaba que não estão fazendo valer todos os direitos dos seus clientes junto ao INSS. Por isso, antes de assinar algum contrato com algum escritório, entre em contato comigo para que eu veja a documentação e te responda se eles estão pleiteando tudo que é de direito ou não. Olha, o telefone, então, para você anotar da Defere, que fica aqui em Piracicaba, é o 019, você que assiste de fora, é o 3411-1956. O senhor, a senhora vai ligar, vai marcar um horário, levar os documentos que o senhor tem em mãos e será feito o cálculo, para saber o que é exatamente o senhor tem que receber. Neto, mas eu não tenho documento, a empresa que eu trabalhava faliu, não consigo mais o documento, e agora? Como é que eu provo que eu trabalhei? Como é que prova que trabalhou, Leandro? Neto, não sei se você lembra. A Marlene, terça Lembro. O que ela disse? Tinha um documento que nós fomos buscar foi no Paraná. Me foge a cidade. Olha aqui só. Agora. Então, nós vamos fazer valer, Neto. Por mais que tenhamos que ir no Paraná, mas nós vamos fazer. Se trabalhou, nós vamos fazer valer o seu direito junto ao INSS. Quando a empresa fecha, Neto, por exemplo, e a questão é o PPP, que na época a empresa não forneceu, nós vamos buscar o síndico da massa falida. Perfeito. Tá? Que tem que ter, né? Que tem que ter. Okay. Tem que ter. Então, esse síndico é a pessoa que ficou com a documentação. Uma vez encontrando o síndico, nós conseguiremos o PPP e vamos fazer valer o seu direito junto ao INSS, tá? Porque você deve aposentar sim, porém fazendo valer todos os direitos, que eu repito, eu tenho visto aqui na cidade de Piracicaba escritórios que não estão fazendo valer todos os direitos. Isso é um pecado, não é um sofá que nós estamos vendendo, Neto, para o trabalhador, que o ano que vem ele vai trocar, é a sua aposentadoria. Ele vai ficar com esse valor para o resto da vida. Então, a Defere está em Piracicaba para fazer valer todos os seus direitos, centavos por centavo. Estamos ao vivo, você está vendo aí, assistindo, o Leandro explicando tudo que por direito o senhor tem. Não se aposenta duas vezes, se aposenta uma vez só. Por isso, procure um escritório que tem credibilidade na cidade de Piracicaba. O escritório está sendo mais procurado na cidade, justamente porque é o Leandro que vai atender o senhor e a senhora.
3411-1956 é o telefone da Defere. E tem telefone aqui no programa, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, quem fala? É a Rosana do Jaraguá. Rosana? Isso. Pois não, Rosana do Jaraguá, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Boa noite, doutor. Boa noite, Rosana. Doutor, eu queria saber uma coisa. O meu esposo, ele é aposentado por invalidez, né? Só que teve 3 perícias do INSS chamando ele e, assim, pediram para remarcar. A primeira dia 16, depois dia 21 e dia 2 agora, que disse que estava com problema lá no sistema, né? Só que, assim, ele está com laudo do comecinho de março. Eu queria saber para quanto tempo como que fala, que vale esse laudo, para ele poder estar levando no INSS. Boa pergunta. Olha, só um detalhe que a Rosana colocou para nós. Quer dizer, as pessoas, falta informação mesmo, né? Quer dizer, você vê, ela tem um laudo, ela não sabe qual o tempo de durabilidade do laudo, se ela vai poder apresentar o mesmo laudo. São essas dúvidas que a Defere, o escritório, está ali também para ajudar o senhor e a senhora. Às vezes você não sabe, está com um problema de saúde, ou está afastado, ou precisa passar pelo laudo, passar pelo perito. E a gente não tem essa informação, né? Exato. É por isso que a Defere está em Piracicaba, Neto. Para informar. Rosana, em regra, é um mês, tá? É um mês. A senhora disse, se me falha a memória aqui, dia 20 de março. Então, ainda está no prazo, tá? Então, em regra, é um mês. Claro que tem algumas enfermidades, algumas incapacidades que é subentendido, tá? Que mesmo passou um mês, a pessoa ainda está com a incapacidade, tá? Mas, em regra, é um mês, Rosana. Um mês. Então, conforme a senhora foi 20 de março, ainda está no prazo. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. Se tem pergunta, você pode mandar para nós através do telefone, fazer através do telefone ao vivo, como fez a Rosana, ou mandar pelo WhatsApp. Tem pergunta aí, né, Maria? Pois não. Tem sim. Aqui quem faz agora é o Robson. Ele diz, doutor Leandro, boa noite. Vou dar entrada na minha aposentadoria. Ele pôs 5/3, não sei se é 3/5, mas enfim, né? Por agora. Se a reforma da Previdência passar, eu perco direito, tenho 49 anos e 35 de contribuição. Com o PPP, ele quer saber. Perfeito. Robson, muito boa noite. O que vai determinar se o senhor perderá o direito ou não é se o senhor, antes da reforma da Previdência, já tem o tempo. Se o senhor já tem o tempo de se aposentar, a reforma acontecendo ou não, o senhor já tem o chamado direito adquirido. No artigo 13 do texto da PEC 287, tá? É contemplado o direito adquirido. Tá? Então, assim, está lá no artigo 13. Se o governo vai tirar o artigo 13, nós não sabemos. Em regra, ele não deve tirar. Não tirando o artigo 13, o senhor está resguardado. Caso tire o artigo 13, o seu direito ele cairá por terra. Cairá por terra. Então, o quanto antes é bom nós verificarmos se de fato o senhor já tem ou não o tempo para se aposentar. Uma vez detectando que sim, vamos dar entrada o quanto antes. O quanto antes. Eu estou à disposição para fazer análise. Por quê, Robson? O senhor disse ter a insalubridade. Não basta ter somente o PPP. O PPP por si só, ele não vale de nada. O PPP tem que estar preenchido corretamente e no PPP tem que constar a gente que a lei previdenciária contempla como insalubre. Eu estou à disposição do senhor para verificar, olhar esse PPP e ver se ele é favorável ou não. Se for favorável, vamos pleitear o quanto antes para que esse tsunami camuflado de reforma da Previdência não atinja o senhor. O senhor quer anotar o telefone, então, do escritório? Você vai ligar amanhã cedo, marcando o horário, vai conhecer o Leandro pessoalmente, vai levar os documentos, vai fazer o cálculo correto, preparar todos os documentos. É tudo isso que a Defere faz para o senhor e para a senhora. O telefone da Defere é o 3411-1956. 3411-1956. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Isabel. Ô, dona Isabel, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então tá bom, a senhora fala de qual bairro? De Jardim Diamante. Jardim? Diamante. Diamante, um abraço aos moradores. Pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Então, eu queria perguntar para o doutor Leandro, meu esposo, ele precisou colocar prótese dos 2 lados do quadril, que ele não estava nem andando mais. Aí, só que o médico que operou ele deu um papel para ele levar no INSS que ele não pode trabalhar tão já.
que não tem data nem de dar alta para ele. Só que ele já passou em 2 perícias no INSS, foi negado o benefício. Ele ficou afastado 1 ano só, enquanto estava com a cirurgia, né? Fez a primeira, afastou 6 meses. Aí desses 6 meses fez a outra, afastou mais 6 meses. Aí agora não quiseram mais dar o benefício. Ele não tem como trabalhar, entendeu? Um monte de movimento ele não pode fazer. O médico mesmo falou que não pode. Pode carregar peso, não pode abaixar, entende? Então, e já passou em 2 perícias e foi negado o benefício. Dona Isabel, e só uma pergunta aqui antes do Leandro esclarecer, só uma perguntinha para a senhora. E o médico dele diz que ele tem que repousar, que ele não pode fazer nenhum tipo de esforço, correto? Não, ele falou que, assim, serviço pesado, assim, que o serviço dele é serviço pesado, né? Ok. Ele sempre pagou INSS por conta, assim, autônomo, mas o serviço dele é pesado. Certo. Então, ele não pode fazer esse tipo de serviço, não tem data para dar alta para ele, entendeu? Perfeito. Para ele, porque ele precisa, ele perdeu muita massa muscular, as pernas ficou finas, as 2 pernas. Sim. Ele não tem força mais nas pernas. Perfeito. Ele passou em 2 perícias e foi negado o benefício. Tá, o Leandro já vai responder. Dona Isabel, muito obrigado. Um abraço pro marido também. Obrigado, viu? Obrigada. Leandro, só pra gente, usando o caso aí da dona Isabel, usando o caso dela como exemplo, e justamente pra gente destacar aqui, como é que pode, quer dizer, o marido fez a operação, o médico que está acompanhando desde o início fez a operação, colocou a prótese, está dizendo, olha, ele não pode fazer um tipo de esforço, ele não pode ficar muito tempo em pé, enfim, não pode trabalhar, ok? Como é que pode, quando a gente vai num órgão do governo, que teoricamente devia zelar por nós, e o perito fala, não, você vai ter que trabalhar, ponto, está negado. Como é que isso acontece nesse país? O mínimo que poderia ser feito é o INSS falar assim, bom, o senhor não tem capacidade ainda, nós vamos recorrer à empresa para saber se o senhor pode trabalhar um meio período, um tempo sentado lá, precisa ter a vida útil do senhor. No caso que me parece, o marido não consegue nem andar direito, porque ele perdeu as forças da perna. E como é que pode um médico negar e o outro falar que pode? Os 2 profissionais da mesma área. Como é que isso ainda acontece nesse país, Leandro? É triste, né, Neto? A meu ver, a palavra final deveria ser do médico particular. Se o médico particular, que é aquele que acompanha, Neto, que fez os exames, que está no dia a dia do paciente, disser que ele está incapaz, a meu ver, bastaria para o afastamento. Mas, infelizmente, a palavra final é do perito do INSS. Infelizmente, a palavra final é do perito do INSS. A sigla INSS, Neto, significa Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, é um seguro. Aconteceu o sinistro, que é a incapacidade, o seguro deve arcar. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos. O caso, claro, é o esposo da dona Isabel. O que eu vou dizer para a senhora, dona Isabel? Vamos recorrer. Eu sempre digo aqui, o INSS não é o fim do caminho, o INSS é o início do caminho. Negou no INSS, o perito cometeu esse pecado, mesmo tendo o atestado médico, dizendo que ele está incapaz, o perito cometeu esse pecado, vamos recorrer, porque de 10 negativas do INSS, nós de 7 a 9, nós revertemos no Conselho de Recurso da Previdência Social. Então, poucos sabem que a Previdência Social ela tem uma estrutura recursal, que é chamada de Conselho de Recurso da Previdência Social. Isabel, vamos entrar com recurso urgente, para fazer valer o direito do seu esposo, para fazer com que aquele benefício que foi cortado seja restabelecido. E mais, Isabel, que se converta para aposentadoria por invalidez. Porque você viu, Neto, o atestado diz que ele está incapaz por tempo indeterminado. Exatamente. O que significa isso? Que é um quadro de invalidez. Não tem um término. Então, deve se aposentar por invalidez e que faça uma perícia futuramente, para ver se o quadro ainda persiste. Isabel, conte comigo, estou à disposição, vamos entrar com recurso e derrubar essa negativa quanto antes. Dona Isabel, a senhora quer anotar o número, então, do escritório, para a senhora conversar e marcar um horário
com o Leandro. Então anota o número, dona Isabel. É o 3411-1956. 3411-1956. Ok? Para reverter essa situação, segundo o Leandro, ele tem que ficar aposentado. Daí daqui uns anos que faça uma perícia, aí sim, está adequado, volta. Quer dizer, o caminho correto é você deixar a pessoa, de acordo com o médico, aposentada. Daqui a 5, 6 anos, ele se restabeleceu, ele está bem, passa por uma perícia. Mas no Brasil é tudo o contrário. Só não é o contrário para quem está em Brasília, ganhando muito dinheiro. Lá paga-se passagem para as primas, para as tias, tudo passagem aérea. Depois vai ver, olha, não pode pagar passagem aérea. É uma vergonha. Para o povo nada pode. Para alguns políticos, tudo pode. Depois o coitado do povo brasileiro é correr atrás dos políticos para pegar o dinheiro de volta. Está se invertendo o valor. O valor desse país, o principal, são as pessoas, o povo. Depois os políticos. Depois os políticos. Quando o navio afunda, o último a sair do navio, sabe quem é? O comandante. Primeiro as crianças e os idosos. Nesse país, não. Nesse país que afunda, o primeiro que sai bem é quem ganha mais. Quem tem aí vários carros à disposição, quem tem vários dinheiros à disposição, é verba disso, é verba daquilo, é auxílio disso, auxílio daquilo. Esses estão bem. E depois vem a público chorar, falando que precisa de auxílio moradia. Quem precisa de auxílio moradia é o povo, não quem ganha 40 pilas por mês. Eu fico louco com essas coisas. Pois não, Maria? Participação aqui pelo WhatsApp. Olha, o número novo é para mandar mensagem do WhatsApp, tá? Para ligar e falar ao vivo, aí eu fixo aqui que você consegue fazer a pergunta direto pro Leandro, falar com ele, tá? Que daí o ao vivo nosso aqui é o 2534-1234, tá bom? Leandro, o Celso lá de Limeira perguntando aqui, olha, ele quer saber se eu tiver 35 anos de carteira, preciso estar com quantos anos de idade para me aposentar? Nosso amigo de Limeira. Celso, muito boa noite, muito boa a sua pergunta, Celso. Por quê? Hoje, no Brasil, não há uma idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, o homem que alcançou 35 anos de tempo de contribuição, ele se aposenta independentemente da idade. E a mulher que alcançou 30 anos de tempo de contribuição, ela se aposenta independentemente da idade. O governo, Celso, quer pôr uma idade mínima. Além do tempo mínimo, ele quer pôr idade mínima de 65 para o homem e 62 para a mulher. Porém, por hora, não há uma idade mínima. Alcançou 35 anos, no caso do homem, está apto a pleitear a sua aposentadoria. O conselho meu é: procure a DEFERE para que nós pleiteamos a aposentadoria em seu nome, para que o INSS pague aquilo que lhe é devido. O que lhe é devido. Porque, em regra, o INSS tende a errar no valor, e sempre para o lado deles, Neto. Nunca mais, nunca mais. Já com a DEFERE, vamos fazer valer centavos por centavos daquilo que o senhor pagou e é de direito seu. Conte comigo sempre. Olha, vamos anotar o número então? Anota, por gentileza, é o 3411-1956, é o número do escritório da DEFERE. Vou repetir para o senhor, 3411-1956, ok? Vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Eu queria saber... Pois não. Que meu marido morreu em 61. Eu tinha 10 salários e meio quando ele morreu num acidente. Certo. Hoje eu estou com 1,5. Eu fiz uma procuração no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu tive uma resposta que ele não era aposentado, por isso que eu não tive um reajuste, não tive um reajuste que estava faltando. Hoje eu estou com 1 salário e meio. De 10 salários e meio, eu estou com 1,5. Puxa vida. Olha, eu vou pedir para a senhora detalhar um pouquinho mais, mas a diferença, ele ganhava quase 10 salários, é isso? E a senhora... Eu recebia 10 salários e meio. Certo. E aí cortaram
É 1,5 salário que você está ganhando agora? É. Perfeito. Agora ele deu entrada, mas segundo aí, a senhora teve uma orientação. E a orientação disse para a senhora que ele não teria direito, é isso? É, que eu não teria direito à revisão. Certo. Porque ele não, quando ele morreu, ele não estava aposentado ainda. Ah, quando ele morreu, não estava aposentado ainda. Não. A senhora é pensionista hoje? Recebe a pensão? Não entendi. A senhora recebe a pensão por morte dele hoje? Recebo um salário meio, R$ 1.500. Entendi. E no óbito ele ganhava mais de 10 salários. 10 salários e meio eu comecei a ganhar. Tá, entendi. O nome dela? O nome da senhora é? Alice. Ô, dona Alice, necessário é nós fazermos uma análise da documentação. Por quê? O INSS, ele não paga como aposentadoria ou como pensão por morte aquilo que a pessoa ganhava quando estava trabalhando. O INSS ele faz o seguinte cálculo, dona Alice. O INSS ele vai pegar os 80% maiores salários de contribuição de julho de 1994 até um mês antes que a senhora pleiteou a sua pensão por morte. Então, necessário é ver quais foram as contribuições dele em todo esse período, de julho de 94 até um mês antes que a senhora pediu a sua pensão por morte. Nós não podemos olhar somente o salário que ele recebia quando faleceu. Temos que olhar todas as contribuições dele, de julho de 94 até o mês antes que a senhora pediu. Se de fato, nesse período todo, ele contribuiu com 10 salários e meio, alguma coisa está errada. Do contrário, pode ser, tá, Alice? Que no um ano antes do óbito, ele passou a ganhar 10,5, mas antes ele ganhava menos. Perfeito. Então, necessário é nós olharmos a documentação e aí eu vou te responder com mais propriedade. Liga no escritório amanhã, marca um horário, vamos olhar e eu vou responder com exatidão o que de fato está acontecendo, se tem alguma irregularidade ou não. Defere. Toda terça-feira, Leandro está conosco aqui respondendo toda a população de Piracicaba e região. Amanhã, a partir das 8 horas, ele está lá para atender o seu telefonema, tá bom? 3411-1956. 3411-1956. 3411-1956. Obrigado pela participação, viu? Neto, eu que agradeço. Deixar um abraço rápido aqui. Eu atendi no escritório a Maria Tereza. Sim. Maria Tereza, que conversou com a gente ao vivo já em 2 ocasiões aqui, que é da Santa Fé. Tive o privilégio de conhecê-la, uma mulher que tem um dom, um chamado incrível, que é ajudar aquele que está necessitado. Maria Tereza, meu abraço, eu sou fã da senhora, tá? Tiro o chapéu para a senhora, mantenha nesse objetivo que o Brasil precisa de gente do nível da senhora. Neto, você disse aqui que o comandante é o último que sai, não é isso? Sim. No Brasil, o que falta hoje? Pegando a sua palavra, comandante. Comandante, é verdade. Comandante. Somos um navio à deriva. À deriva. Obrigado, viu, Neto? Obrigado. E ela mandou um abraço para você. Ah, muito obrigado. Um abraço para a senhora também. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, Neto, pela honra mais uma vez aqui estar. Valeu.